Dias de conflito. Os mestres judaicos tinham estabelecido para que o povo muitas leis e exigia deles umas tantas coisas que Deus não havia ordenado. Até os meninos tinham de sujeitar-se às suas exigências. Jesus, porém, não cogitava de aprender o que esses rabinos ensinavam, embora tivesse cuidado em não falar desrespeitosamente desses doutores. Só examinava as escrituras e obedecia às leis de Deus. Muitas vezes era repreendido por não proceder como os demais meninos. Eles costumavam mostrar pela Bíblia o que Deus exige de nós. Jesus buscava sempre tornar feliz a todos. Por sua bondade e delicado trato com os rabinos, alimentava a esperança de conseguir que eles se sujeitassem aos seus ensinos. Porém, debalde, quando insistiam para obedecer aos seus preceitos, perguntavam-lhe o que dizia a Bíblia. Aquilo que esta dissesse, não recusaria de fazer. Tal atitude irritava os rabinos. Sabiam que os seus preceitos não eram conforme a Bíblia. Contudo, se desagradavam de Jesus recusasse obedecer-lhes. Queixaram-se, pois, dele aos pais. José e Maria tinham aos rabinos na conta de bons homens, em virtude de que Jesus sofreu censuras bastante difíceis de suportar. Os irmãos de Jesus tomavam o partido dos rabinos. As palavras desses doutores, diziam eles, deviam ser acatadas como palavras de Deus e censuravam a Jesus por sua atitude de superioridade em relação aos guias do povo. Os rabinos menos se consideravam melhores do que os outros homens e desdenhavam ter relação com o comum do povo. Os pobres e ignorantes eram deles desprezados. Até os doentes e os padecentes eram por eles deixados ao abandono e sem esperança de conforto. Jesus revelava um tocante interesse por todos os homens. A toda pessoa sofredora com que deparasse, tentava ajudar. Não dispunha de recursos pecuniários, mas muitas vezes renunciava ao próprio pão a fim de mitigar a fome de alguém. Quando seus irmãos falavam asperamente aos miseráveis e desgraçados, ele ia ter com essas pessoas e lhe dirigia palavras de bondade e de animação. Tudo isso desagradava aos seus irmãos, que o ameaçavam procurando aterrorizá-lo. Jesus, porém, mantinha sempre a mesma norma de proceder, não fazendo senão o que parecia bem a Deus. Muitas eram as tentações e as provas que Jesus teve de enfrentar. Satanás espreitava continuamente uma ocasião de vencê-lo. Se Jesus pudesse ter sido levado a proferir uma única palavra de impaciência ou a praticar um erro que fosse, não se poderia ter feito o nosso Salvador. Satanás o sabia, sendo essa a razão por que tão persistentemente se empenhava para induzir o Salvador em pecado. Jesus era continuamente protegido por anjos celestiais, contudo, sua vida foi uma longa luta contra a potestade das trevas. Nenhum de nós terá jamais de arcar com as tentações tão terríveis como ele as sofreu. Para cada tentação, porém, ele só tinha uma resposta. Está escrito. Nazaré era uma aldeia ímpia e a mocidade muitas vezes tentava Jesus acompanhá-lo nos seus maus caminhos. Como fosse um rapaz vivaz e alegre, não desdenhavam sua companhia. Entretanto, seus princípios de piedade lhes provocavam agastamento. Muitas vezes, ao recusar, associava-se a eles algumas práticas desonestas. Chamavam-no covarde. Não raro troçavam dele por se mostrar muito escrupuloso em coisas insignificantes. A tudo isso ele só tinha como resposta: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. O amor do mal é o amor da morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus não pleiteava seus direitos. Quando maltratado, sofria com paciência. Por causa de ser assim condescendente e resignado, muitas vezes lhe tornava o trabalho desnecessariamente penoso. Contudo, não desanimava porque sabia que Deus lhe concedia seu favor.
Suas horas mais felizes eram em que podia estar a sós com a natureza. Terminado seu trabalho, dirigia-se aos campos a fim de entregar-se à meditação no fundo dos virientes vales, ou à oração nas encostas das montanhas ou nas florestas. Escutava os pássaros gorjearem louvores ao Criador e associava-se a eles com alegres hinos de adoração e reconhecimento. Com cântico e adoração saudava o despontar do dia, que muitas vezes vinha encontrá-lo em algum lugar solitário meditando em Deus, estudando a Bíblia ou concentrado em oração. Desses momentos de pacífico repouso em Deus, ele tornava então o lar da família para reassumir os seus deveres cotidianos e dar o exemplo de paciente trabalho. Onde quer que estivesse, sua presença parecia fazer aproximar-se os anjos da terra. A influência de sua vida pura e santa era sentida em todas as classes do povo. Inocente e puro, ele se movia no meio dos negligentes, dos rudes e intratáveis, encontrando-se com os injustos publicano e perdulário insensato, o insensível soldado ou rude camponês. Jesus tinha sempre palavras de simpatia para aqueles que suspiravam sobre o duro fardo da vida. Partilhando os seus pesares, repetia as lições aprendidas na natureza acerca do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Ensinava-lhes a considerarem entes dotados de súbitos talentos que, legitimamente usados, lhe dariam venturas eternas. Pelo seu próprio exemplo, inculcava a preciosidade dos momentos fugitivos da existência, que cumpre empregar sempre em alguma coisa útil. Não lhe consentia o ânimo passar por alto a quem quer que fosse por indigno de sua consideração, mas procurava esforçar e animar ainda os mais rudes e poucos prometedores. Dizia-lhes que Deus os amava como seus filhos e que para eles havia possibilidade de atingirem a semelhança de seu caráter. Deste modo, Jesus operava silenciosamente a favor do outro desde a sua mais tenra infância. E essa obra ninguém, nem os sábios, nem doutores, nem ainda os próprios irmãos podiam induzi-lo a renunciar. Com firme propósito, realizou os desígnios de sua vida, que era ser luz do mundo.